Neste vídeo, e dando continuidade à observação de alguns pormenores na utilização de controles, vou mostrar aqui um exemplo que pode ser extremamente prático para quem faz aplicações com mais do que um formulário. Vamos imaginar um cenário em que temos uma aplicação, pelo menos com dois formulários. No primeiro formulário, que é este que nós temos aqui no nosso ecrã, nós vamos ter aqui, por exemplo, uma lista ou um label e vamos ter um pequeno botão que nos vai permitir abrir um segundo formulário completamente independente. Mas nós queremos, nesse segundo formulário, ao fazermos um clique num determinado botão ou ao carregar determinada informação, que alguns dados do formulário anterior sejam automaticamente alterados. Vamos ver aqui alguns aspectos relacionados com este tipo de operações. E para isso, eu vou criar então aqui uma Form 2. Vamos aqui ao Head, Windows Form. Vamos clicar a Form 2, não vamos estar aqui a alterar os nomes, não é necessário. E temos então o formulário 1 e o formulário 2. Como podemos observar aqui no Program, o primeiro formulário a ser disparado é o Form 1. Muito bem, quando nós executamos a nossa aplicação, vai ser o Form 1 que vai ser apresentado. Eu vou propositadamente alterar o tamanho dos formulários para nós vermos de forma muito bem clara qual é um e qual é o outro. O formulário 1 é o maior, o formulário 2 é o menor. Ora, no formulário 1, para começar este exemplo, eu vou colocar um label e vamos colocar um botão. Este botão vai servir para abrir o formulário 2. Ora, no formulário 2 eu vou colocar um botão, ok? Que vai ser o botão que vai acionar as alterações que eu pretendo visualizar no formulário 1. Vamos aqui mostrar isto com um exemplo. Vamos aqui ao formulário 1 e vamos abrir aqui o botão 1 evento clique. Este evento vai servir para abrir o formulário 2 e para isso nós teríamos que fazer simplesmente isto. Form 2, F é igual a new form 2 e depois f.showDialog. E temos então a funcionalidade para abrirmos o formulário 2 feita. Reparem, eu clico aqui no botão 1 e temos o formulário 2. O formulário 2, desta forma, aberto com o Show Dialog, não vai permitir aqui regressar ao formulário anterior. Quando eu clico aqui no botão 1, eu quero que o label seja alterado. Ora, o que vai acontecer então é o seguinte. Se eu entrar aqui no meu formulário 2, vamos colocá-lo aqui deste lado, temos aqui os dois fecheiros do formulário 1 e aqui do formulário 2. Vamos abrir aqui o evento do botão clique. Ora, obviamente que não existe qualquer coisa do género form 1.label. Não existe. Simplesmente não existe. Porquê? Porque form 1 é uma classe. E quando o programa é iniciado, é feita uma instanciação desta classe. Isto é, o objeto form 1, por forma defeito, okay, por base, ele não existe a não ser em runtime e não em design time. Por isso é que eu não tenho a possibilidade de chegar aqui e colocar form 1.label1.text é igual a olá, por exemplo. Okay? Não tenho esta possibilidade de o fazer. Então, como é que eu vou fazer este procedimento? Bom, eu terei que dar informações específicas ao formulário 2 sobre a existência do formulário 1. Como é que eu vou fazer essa circunstância? Bem, de uma forma relativamente simples. Vou aqui no formulário 2 criar uma propriedade interna que é um formulário. Form FRM, ok? Formulário. E este formulário vai servir para quê? Para que seja carregado por no interior desta forma a noção da existência do formulário anterior, isto é, do formulário 1. Para isso eu vou colocar aqui no construtor da minha classe form 2, vou colocar form FRM ativa, por exemplo. Okay? Sendo que FRM ativa será o formulário 1. E já lá vamos. Imediatamente a seguir ao Initialize Component, o que eu vou fazer é dizer aqui à minha classe que existe um formulário a partir do qual foi carregado esta form. E esse formulário é este formulário que aqui está. Então vou colocar o seguinte, FRM, que é esta form que aqui está, é igual a FRM ativo. Poderá ter outro nome qualquer, não há problema nenhum. A partir do momento em que este código é utilizado, qualquer método da minha classe form2 vai saber da existência de FRM. Okay? Ora, o que vai acontecer agora é que quando regressamos aqui ao formulário 1, vamos ter aqui um erro. Porquê? Porque form2, isto é, o construtor da form2, indica que existe aqui um parâmetro que é obrigatório,
que é a identificação do formulário. Ora, aqui neste caso concreto o que nós vamos colocar é this. This porquê? Porque estamos a dizer que o formulário que vai ser passado como parâmetro no construtor de form 2 é o formulário que aqui temos, ok? Esta instância que aqui temos da form. Ora, quando passarmos esta informação, então, vamos deixar de ter qualquer espécie de erro e vamos ter ali já o conhecimento da existência do meu formulário. Vamos aqui apenas executar e não há qualquer erro, mas ainda não há qualquer funcionalidade aqui do botão 1 relativamente ao label 2. Vamos então verificar como é que nós vamos criar essa funcionalidade. Bom, nós a partir de agora poderemos fazer o seguinte. Vamos aqui no formulário 2, abrir aqui o botão e dizer assim, ok, então sabemos que agora já existe FRM, mas vamos aqui fazer frm.label1. Ok, não vai aparecer label 1. E vão perguntar, então, mas porquê que não aparece label 1 se eu já estou a dizer que há aqui uma forma que é passada aqui para dentro? Ora, exatamente pelo facto de nós não sabermos neste momento, no modo de design, qual é o formulário que vai ser passado. E por conseguinte, o que é que acontece? O próprio Visual Studio impede-me de partir do pressuposto que o único formulário que será passado para aqui será o formulário 1. Então eu vou ter que usar uma alternativa para conseguir aceder à existência dos controles que estão no formulário 1. Eu vou aqui fechar esta parte, vou apenas deixar aqui o formulário assim. Ora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que quero ir ao formulário 1, a todos os controles que existem no formulário 1, e reparem que controles é uma coleção de todos os controles que existem no formulário 1. Okay? Ora, todos os controles que existem no formulário 1 são, neste caso concreto, o botão 1 e o label 1. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu posso chegar à minha coleção, .controls, e posso aceder a ela com todas as propriedades que habitualmente uma coleção tem. Contar quantos controles tem, adicionar controles, remover controles, etc. No entanto, eu tenho a possibilidade de chegar ao meu controle através de um índice. E o índice pode ser do tipo inteiro ou então do tipo string com a designação key. Ora, key significa chave. E o que me interessa de facto é utilizar esta parte desta opção. Porquê? O índice do tipo string vai-me permitir escrever aqui dentro o nome do meu controle. Ora, eu sei que o nome do meu controle é label 1. Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui label 1 e agora a seguir eu já sei que vou utilizar um label e posso colocar .text é igual a OK. Portanto, o que vai acontecer é que, ao clicar no botão 1, vou chamar o controle chamado label 1 de FRM e vou alterar a sua propriedade de text para OK. Vamos verificar se esta funcionalidade está a correr como deve ser. Vamos aqui clicar no botão 1, vamos arrastar para aqui. Reparem, quando eu clico neste botão 1, o label 1 é alterado. Vamos aqui fazer uma pequena experiência que é colocar label 2. E reparem o que é que vai acontecer. Quando eu abro aqui o meu formulário, quando eu clico no botão, o que vai acontecer é isto. O programa vai crashar, porquê? Porque não encontrou dentro da coleção de controles do formulário 1, um controle que tivesse a designação ou o nome de label 2. Portanto, teremos que ter muito cuidado com a utilização deste tipo de mecanismo. Mas neste caso, ele resulta no caso do label. Okay? Vamos clicar aqui e cá está, label OK. Vamos verificar, contudo, uma outra circunstância que é, por exemplo, a existência aqui no formulário 1 de uma list box, que nós queremos que seja carregada com valores a partir do formulário 2. Então vamos adicionar aqui uma list box. Okay? Está aqui. Vamos lhe chamar lista 1. E vamos regressar aqui ao nosso formulário. É evidente que a partir do momento em que este controle passa a existir aqui no formulário 1, ele passa a existir na coleção do formulário e, por conseguinte, aqui dentro do botão 1, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, frm.controls, okay, lista 1. Só que o problema agora vai ser o seguinte, estaríamos à espera de ter aqui logo a seguir items.add e depois qualquer coisa. Ora, de facto não temos. Porquê?
Porque control, ou os controls, é uma coleção de objetos e que pode ser tão diversificada como uma text box, uma label, uma checkbox, um radio button e uma list box, por exemplo, ou outro qualquer tipo de objeto, inclusive user controls, isto é, objetos criados por nós próprios. Ora, o que vai acontecer então é o seguinte, eu tenho que fazer um cast, isto é, transformar ou dizer que este tipo de controle que eu estou aqui a evocar é um tipo de controle específico. E neste caso eu sei que é um tipo de controle listbox. Ora, então o que eu vou fazer é isto. Vou colocar aqui listbox lista, isto é, vou criar aqui um objeto interno dentro deste método, vai ser igual a quê? E agora tenho aqui que fazer um cast, e eu posso fazê-lo de duas formas. Eu vou fazer da seguinte forma, entre parênteses, listbox frm.controls lista 1 e já está. Okay? Já sei que esta lista vai ser igual ao controle existente em form 1 que tem este tipo de nome, mas é convertido para um controle do tipo listbox e não de um tipo textbox ou coisa do género, porque se eu tentar transformar isto para uma textbox vamos ter problemas na conversão. A seguir eu posso utilizar lista para carregar o que eu quiser, neste caso lista.items.head frase 1 frase 2 e frase 3. Vamos verificar então se esta implementação está a funcionar corretamente. Vamos clicar aqui no Start, vamos abrir e reparem, quando eu clico aqui, automaticamente os dados são carregados para aquele meu formulário. Apesar de eu não ter acesso a ele porque temos aqui este formulário por cima. Okay? Ele só irá voltar ao acesso ali quando eu fechar este formulário e voltar aqui. Okay? E reparem, sempre que eu fizer isto, vou poder atuar sobre o meu formulário. Uma outra forma de podermos chegar a este mesmo resultado, aqui no que diz respeito à conversão, ou isto é, à definição do cast, é o seguinte. Eu vou aqui colocar um comentário e vou colocar o seguinte. Listbox lista é igual, e agora coloco, neste caso não preciso do entre parênteses, mas colocar frm controls, ou frm.controls, lista 1 as listbox. Esta é uma outra forma de eu também definir exatamente aquilo que eu tenho em cima. Isto é, aqui fiz uma conversão explícita e aqui também fiz uma conversão explícita. Isto é, esta até é mais literal em termos de leitura, mais simples de ler, porque diz que a listbox lista vai ser igual ao controle lista 1 e terá que ser considerado como has, não é? Como lista box. Okay? E como vão poder ter ocasião de ver comigo, vamos ter exatamente a mesma funcionalidade. Okay? E desta forma vimos aqui, ainda que de uma forma mais leve e mais sumária, como é que nós podemos rapidamente obter esta funcionalidade entre dois formulários.